Pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser relacionada ao OP-Art. Então, a gente vai seguindo com os slides para que a gente possa ter uma noção, né, do que é. E assim eu vou mostrando as imagens referentes às obras para que a gente possa ter ali uma relação de conhecimento do que é. Então, o termo OP-Art é uma abreviação da expressão em inglês Optical Art e significa arte ótica, uma forma de arte que explora determinados fenômenos ópticos com a finalidade de criar obras que apareçam vibrar ou cintilar, contudo diferentemente da arte cinética. A obra efetivamente não se movimenta. Por vezes, é o observador que deve se deslocar ou movimentar os olhos para ter essa impressão sobre a obra nascida da ilusão de ótica. Então, o que ele diz aqui? O texto diz que a obra de arte ela não se movimenta, ela é uma obra estática. Quem vai se movimentar? Quem está visualizando a obra. Ou seja, o movimento que nós fazemos de ir para frente e ir para trás é o que vai fazer com que a obra se mexa. Vocês vão visualizar isso agora. Então, vejam aqui. É uma obra que ela tem duas cores e essas duas cores elas parecem se movimentar. Se vocês ficarem olhando nessa estrutura aqui, ó, parece que ela está conversando, ela está dialogando, ela está entrando, né, dentro da imagem e parece que os nossos olhos estão se movimentando em relação a essa obra, né? Ela dá um desconforto em algumas pessoas e outras pessoas não ligam porque vão pensar na estrutura que ela tem, porque ela é feita com quadrados inicialmente e depois ela vai diminuindo os espaços até ficar pequena, até se encontrar. Então, na sequência, o artista do movimento OP-Art, eles defendiam a ideia de que a arte deveria ter menos expressão e mais visualização. Ainda segundo eles, apesar do rigor com que é construída a obra, simboliza um mundo mutável e instável, que não se mantém nunca o mesmo. Nós vamos ter aqui alguns artistas que eles vão trabalhar bastante com esse conteúdo do claro, do escuro, do preto, do branco, mas não é necessariamente somente essas cores que fazem com que a nossa obra de arte do OP-Art seja representada. Os trabalhos de OP-Art são, em geral, abstratos, concretos, e muitas das peças mais conhecidas usam apenas o preto e o branco. Quando são observados, dão a impressão de movimento, clarões ou vibrações, ou, por vezes, parecem inchar ou deformar-se. E, diferentemente do concretismo, onde existe um equilíbrio estático entre as figuras geométricas que compõem a obra, na OP-Art, figuras são colocadas de maneira a causar no observador uma sensação de movimento. Vamos ver a próxima imagem. Então, aqui nós temos, né? Essa imagem ela é composta por vários fatores, né? A relação do preto e do branco, o preto que prevalece, depois o branco que vai prevalecer, depois nós vamos ter ali como se fossem pontinhos em aberto, parecem ser mais largos, mas é que a forma vai mudar. Então ali, alguns lugares a gente vai ter pontos e outras horas a gente vai ver pontos onde não tem, né? Por causa desse contraste de ponto, quadrado, círculo, né? Então, essa vai ser o contraste aí que nós temos da obra de arte do OP-Art, que causa desconforto, que causa uma ilusão de ótica. O pintor húngaro Victor Vasarely é o precursor do OP-Art, surgida nos anos 30. Alguns de seus trabalhos, tais como Zebra, de 1938, que é inteiramente composto por listas diagonais em preto e branco,
curvadas de tal modo que dão a impressão tridimensional de uma zebra. São considerados os primeiros dedicados à op art. Já no Brasil, nós vamos ter o quê? O artista brasileiro, ele era, além dele ser pintor, ele também era escultor e desenhista. O nome dele é Luiz Sassilotto, né? Então, vamos ver a obra dele. Então, essa é a obra do Luiz Sassilotto. Nós vamos ver o quê? A relação da imagem maior, a imagem que vai diminuindo, né? Nas laterais nós temos pontos pequenos e no centro a gente tem pontos bem maiores. Junto com esse movimento do op art, dessa ilusão de ótica, eu quero acrescentar para vocês uma apreciação, né? Eu quero que vocês observem e que vocês visualizem o que essa obra tem a ver com a op art. Então, eu quero que vocês apreciem, né? Que vocês olhem como que esse desenho é construído. Ele é um desenho, ele é feito de estilogravura. Ele tem essa relação da cor, do preto e do branco, né? Ele tem os tons do cinza. E ao mesmo tempo que ele é um desenho cheio, ele também é um desenho vazio, né? Porque para nós ali todo o espaço está cheio, todo o espaço da folha, né, desse desenho, ele está preenchido, mas a gente vê que ele está vazio como se fossem curvas, como se a cabeça desses dois personagens que são representados, eles estão ali vazio, né? Eles estão ocos. Então, essa é uma obra das que a gente vai apreciar e eu quero que vocês vejam mais algumas obras. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui nós temos o quê? Outra obra para apreciar. Essa obra, o que vai acontecer com ela? Nós temos escadas, nós temos pessoas, mas se a gente começar a detalhar, tem escada que sobe, tem escada que desce, tem escada que vai para o lado, tem escada que está de ponta cabeça, né? Tem escada... Parece que essa obra está errada, mas se a gente virar ela vai continuar dessa forma, né? Então, ela também é feita com estilogravura, né? Na técnica de fazer o desenho numa base de metal ou de alumínio, é riscado, é desenhado, depois é passado tinta sobre ela e é feita a prensa, né? Então, essas obras aí, elas correspondem ao mesmo artista. Aqui nós também temos uma outra obra de arte, que ela é correspondente à ilusão de ótica. Então, a gente não precisa ter apenas a composição com linhas ou formas, né? Esse artista, ele trabalha com essa ilusão de ótica, mas ele vai estar trabalhando de que forma? Ele vai estar trabalhando de uma forma diferente, através do desenho, né? Essa ilusão, né? O que sobe, o que desce, esse desenho está fora do papel, está dentro do papel, né? Como que fica, né? Essas estruturas aí, da escada que sobe, a escada que está de ponta cabeça, né? Como que a gente vê isso? Então, para a gente poder finalizar aqui o conteúdo, eu vou falar um pouquinho sobre o artista, tá? Então, essas obras é do Maurice Cornelis Escher. Ele é conhecido maior parte por Escher, né? E ele é conhecido pela xilogravura, litogravura e meios tons, né, que tendem a representar as construções impossíveis, o preenchimento regular do plano, a exploração do infinito, a metamorfose, padrões geométricos, entrecruzados que se transformam gradualmente nas formas completamente diferentes. Ele também era conhecido pela execução da transformação geométrica, né, a isometria nas suas obras. Existem algumas outras obras que eu não tive assim muito tempo para procurar, mas é uma obra do peixe,
né? Então, assim, na parte preta é o peixe. Então, você vai olhar o peixe várias vezes. E depois, quando você vai olhar a parte branca do desenho, da obra de arte, você vai ver passarinho. Então, você vai ter o quê? Você vai ter essa ilusão de ótica, porque o que te chama mais atenção? O peixe que está abaixo ou o peixe que está em cima, né? O passarinho que está em cima ou o passarinho que está embaixo? Vai depender do quê? Da cor que você está observando mais. Eu vou agora explicar para vocês as nossas atividades, tá? Sobre esse tema do OP Art. Então, vocês vão elaborar a pintura daqueles 2 desenhos. Vocês têm 2 desenhos aí na folha de trabalho e vocês vão usar 2 cores ou um conjunto de cores, tá? Então, por exemplo, lá, vou pegar o azul e o verde. Ah, mas eu quero mais cores, então eu vou ter que pegar mais 2 cores. E aí eu vou ter que ir fazendo esse trabalho de uma cor sim, uma cor não, mudou a cor, mudou o lado, tá? Para que vocês possam estar concretizando esse trabalho. Deixa eu ver se tem... Não. No 2, vocês vão elaborar um desenho de ilusão de ótica. Então, eu vou mostrar ali para vocês como que são esses desenhos, tá? Eu tenho 2 opções ali para mostrar para vocês. São desenhos meus e que eu geralmente faço com os alunos em sala de aula. Então, eu quero mostrar para vocês terem uma ideia, tá bom? Então, vamos lá. Então, esse primeiro desenho eu fiz quando eu estudava na escola, né? E aí eu utilizei o quê? Eu utilizei as cores para poder fazer essa ilusão de ótica. Eu utilizei mais que 2 cores. Eu utilizei um conjunto de cores, né? Mas ele não deu tanto a sensação de ilusão de ótica. Acho que se eu utilizasse o preto e o laranja em todas as vezes até terminar, porque eu comecei do bem escuro e eu fui evoluindo para a cor mais clara. Eu não gostei tanto do resultado, né? Esse tom de claro e escuro a gente vai ver ali no segundo desenho. Eu quero que vocês observem ali, ó. São conjuntos sempre de 2 cores, né? Vou apontar aqui para vocês, ó. Vejam aqui. Esse lado daqui, ele é igual a esse lado daqui. Estão vendo? É a mesma cor, mas ele vai estar o quê? Em lado oposto. Aqui, ele tem a mesma cor deste outro lado aqui, mas ele tá do lado oposto. Porque se eu fizesse essa cor aqui, o laranja e o verde aqui em cima, o laranja e o verde aqui embaixo, ficariam 2 cores apenas. Não estaria errado, né? Se vocês quiserem pintar tudo só com 2 cores, vocês podem, né? Mas vai depender do desenho de vocês. Esses 2 exemplos são exemplos. Não quer dizer que tenha que ser esse desenho, certo? Então, eu encerro por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. E bom trabalho para todo mundo!